Fala galera, então hoje nós vamos falar um pouco aí superficialmente de mais um tipo de interação soluto e solvente aí no estudo das soluções em meio aquoso. Então observe, uma interação que podemos observar entre soluto e solvente é a expressão do título, que é representado por essa letrinha aqui, ó, esse símbolo, parecendo com um sigma aí. Então, essa representação, ele pode ser representado pelo signo ou também tem estudos que eles são representados dessa maneira aqui, ó, por essa outra letra grega aqui, só para vocês reconhecerem. Então, o título, ele é uma interação entre soluto e solvente, e aí o título ele pode ser de duas formas, ou ele pode ser título em volume ou título em massa. Ambos o cálculo de título, a expressão de título, ele é adimensional, ou seja, ele não tem uma unidade de medida. É um valor expresso que pode ser, por exemplo, para título em volume, ele é dado em porcentagem, né? Porcentagem relação, entre a relação soluta e solvente no volume. Aqui também ele é dado dependendo da unidade. Se nós estamos trabalhando o título em massa em gramas, então todos têm que estar em gramas. Se for em quilo, todos têm que estar em quilos. Lembrando que o título é expresso em 100 unidades, né? A relação com 100 unidades dentro aí de uma perspectiva de uma solução. Então, olha só, para o título em massa, como vista aqui a expressão, a fórmula, nós temos o M1 que é dividido por M1 mais M2. O M1 mais o M2 é a somatória da solução. Então, o valor total da solução. E o M1 é a massa do soluto. Então, a massa do soluto em relação à massa total da solução, que é o quê? Que é o componente soluto mais o componente solvente, M1 mais M2. Então, podemos expressar dessa maneira para o título em massa. Já o título em volume, nós não podemos usar essa ideia, porque, por exemplo, o volume 1 é o soluto, né, em litros, o soluto em litros, né, em volume em litros, ou em ml, geralmente utiliza em ml. V1 mais V2, que seria, se nós usarmos essa ideia, seria o que? O volume total da solução. Porém, o volume total não podemos dizer isso porque como a interação no estado líquido é diferente, pode ser em relação às interações intermoleculares entre solvente e soluto, que se diferem aqui quando se trata de massa, né? A interação soluto e solvente em massa. A interação soluto e solvente já no estado líquido, que é mais no estado sólido. No estado líquido ela é diferente, então nós não podemos usar a mesma ideia de que a somatória de soluto mais solvente, aqui é a massa total da solução, não podemos usar essa ideia para o título em volume, porque essas interações aqui elas são diferentes, devido aí às interações intermoleculares, que são ela de polo induzido, de polo permanente, ou ligação de hidrogênio. Então, aí, ideias gerais. Vamos ver dois exemplos de aplicação do título em massa e o título em volume. Quando nós pegamos aí, geralmente, os rótulos, né, de algumas soluções que utilizamos no nosso dia a dia, nós podemos aí ver a aplicação do título. Geralmente vem em porcentagem, né, e aí nós atualmente estamos utilizando muito a questão do álcool, né, a diferença do álcool 70 para o álcool 93 ou 96, aquelas diferenças ali que são colocadas no rótulo. É justamente essa relação em proporção entre soluto e solvente. No caso do álcool hidratado, o álcool etílico, é a relação entre a água e o próprio álcool, né? Com a porcentagem dele lá em NPP ou em GL, né? Então, é uma aplicação aí de título. Então, vamos lá para um exemplo. Qual a massa de água e sal em gramas necessária para preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio. Então, nossa massa é o nosso sal cloreto de sódio. Então, nós temos aí 25 gramas e contendo 8%. Então, olha só, nós temos aí só dois dados, né? Ele quer saber qual a massa de água, ele quer a massa de água. E sal, né? A massa de água e sal. Então, vamos lá. O que nós vamos utilizar? Observe que o nosso título, o nosso títulozinho aqui, ó,
Ele é 8%. 8%. E nós temos aí 25 gramas. O que seria essas 25 gramas, né? Vamos analisar. As 25 gramas seria o quê? O valor de M total. Ele quer saber qual o valor total seria o volume total da solução. Lembra que M1, como eu falei para vocês aqui, expliquei, ó. M1 mais M2, ele equivale o valor total da solução. Então, o valor, vou chamar de M1 mais M2 é igual a M, que é o volume total. Qual é esse volume total? 25 gramas que foi dado o problema. Então, nós temos aí 25 gramas, que é o quê? É o volume, a massa total da minha solução. E o título é 8%, a porcentagem que é de título. Então, 8% significa o quê? Se nós saímos de porcentagem para números decimais, né? Então, 8% seria 0,08. Como é que eu chego nesse valor? Saindo aí de porcentagem para números decimais, né? Como é que eu chego nesse valor? É só dividir por 100. Então, 8. Da mesma forma, se eu multiplicar 0,08 por 100, vai dar 8%. E se eu quero retornar, então eu vou dividir por 100. Então, nós já temos nossos valores de 0,8 e 25, que é a massa total. Então, vamos para a fórmula. Então, o título é igual a M1. E aí, qual o valor de M1 mais M2? M. Nós já fizemos aqui. Então, o título é igual. Qual o valor? Então, o título nós já temos, né? Eu vou substituir. O título é 0,08 é igual. O M1 é o procurado, que é o nosso soluto, que é o valor a quantidade de sal. E o valor de M é 25. Então, aqui é só multiplicar cruzado. Então, M1 é igual 25 vezes 0,8. Nós vamos isolar o valor de M1 e encontrar o valor de M1. Então, 25 vezes 0,08 dá 2 gramas de cloreto de sódio. 2 gramas. Nosso sal. Está em gramas. Então, nós já sabemos o soluto. Para saber o solvente, basta usar essa mesma ideia aqui, ó, inicial. Então, para saber o solvente no M2, então nós sabemos que M é igual a 25 e M1 é igual a 2. Então, jogando nessa perspectiva aqui, qual seria o valor de M2? É só fazer a subtração. Então, nós podemos fazer a subtração. Então, vamos lá, só para vocês acompanhem aí. Então, M é igual a M1 mais M2, que é a somatória do soluto, mais o solvente é o volume total da solução. Então, o M é 25, que foi dado. O M1 nós acabamos de encontrar. Então, ele quer saber o M2, porque ele quer saber tanto do cloreto de sódio como da água. Então, o M2 é igual a 25 menos 2, 23 gramas. Então, 23 gramas e 2 gramas, que é o valor de M2. Deixa eu colocar aqui para não confundir. Então, o valor de M2. Então, encontramos o M1 e o M2 usando essa proporção aí. O 23 gramas é o valor do nosso solvente, que é a água. E o 2 gramas aqui é o cloreto de sódio. Então, vamos recapitular o que nós fizemos aí, ó. Sabemos, retirando aqui 8% é o valor de título, saímos de porcentagem, fomos para números decimais, né? Dividimos por 100, no valor 0,08. Ele deu um valor de 25, que é o volume total, que ele fala para preparar 25 gramas. Sabemos, então, que o valor da massa total, né, da solução é a somatória de M1 mais M2, que é o soluto mais solvente, que é igual a M. Então, o M é igual a quanto? 25, ó. Aqui, que ele foi dado aqui. Então, 25. Então, o valor de M. Então, vamos para a fórmula. Então, eu tenho o valor de título, que é esse, ó, 0,8. O valor de M eu também tenho, que é 25. Então, fiz aí, acho o valor de quem? Do nosso soluto, que foi 2 gramas. Quem é o nosso soluto? Cloreto de sódio. Então, aí nós sabemos, então, pela mesma relação, se o M é a massa total da solução,
que é a somatória de M1 mais M2, o M1 é 2 gramas, o M que total é 25, foi dado, eu quero encontrar o M2, que é o meu volume, minha massa de solvente. E aí eu só subtrair 25 menos 2, 23 gramas de água. Então tá aqui o resultado aí para esse problema. Só recapitulando. Então, esse é o resultado. Já o segundo exemplo, 1 litro de vinagre, solução aquosa de ácido acético, que aqui é a fórmula química do ácido acético, apresenta 55 ml de ácido acético. Então, já sabemos aí um valor. Calcula o título em volume e em porcentagem de ácido acético nesse vinagre. Então, ele quer saber o valor do título em volume. Esse aqui já é em volume. Então, vamos recapitular os nossos valores, né? O que nós temos aí? Então, utilizando a fórmula, nós temos que o V1, né, que é o volume, nós vamos colocar a fórmula V1, então, vamos lá, a fórmula lá de cima. Então, sabemos que o título em volume é igual a V1 ou V1 mais V2, lá de cima. Então, olha só, nós temos 55 ml de ácido acético. Então, o ácido acético é o nosso em 1 litro de vinagre. Nós temos aí, então, duas perspectivas. Nós temos 1 litro, olha as pegadinhas, tem que prestar atenção, 1 litro de vinagre, temos 50 ml de ácido acético. Então, como nós temos em ml e aqui está em litro, nós vamos trazer para ml. Então, 1 litro de vinagre equivale a 1000 ml. Tudo bem? Então, 1 litro de vinagre é 1000 ml de vinagre. 1 litro de vinagre. E apresenta 55 ml de ácido acético nesse 1 litro de vinagre. Então, vai ficar... Então, o ácido acético é o nosso volume 1. Então, aqui, ó. Nosso ácido acético, que é o V1, é 55 ml. E aí, nós vamos agora fazer esses valores. Então, o título é igual. Olha só, nós temos o ácido acético, que é 55 ml, é o nosso soluto, né? Que ele está em litros, em ml. E aí, nós temos o V1 mais V2. Então, como ele deu 1 litro de solução, nós podemos fazer essa relação, que o título em volume é igual. O V1, que é 55 ml, que é o nosso soluto, pela 1 litro de vinagre. Ele coloca 1 litro de vinagre, então 1 litro de vinagre equivale a 1000 ml. Por que eu coloquei 1000 ml? Porque nosso valor está em ml aqui. Então, aqui é só dividir, né? Então, isso aqui vai dar igual a quanto? A divisão de 55 ml de ácido acético pelo volume total da solução, que é 1000 ml. Então, fazendo essa divisão, dá 0,055. Então, dá 0,055. 0,055. Mas ele não quer ele quer o título. Lembra que o título é em porcentagem. Então, o que nós vamos fazer? Esse valor, como o título em volume não tem valor, não tem unidade de medidas, é adimensional, o que nós vamos fazer? Só multiplicar por 100. Então, você vai multiplicar esse valor por 100 e assim nós vamos ter a porcentagem. Ou nós podemos fazer assim, ó. Se quiser ficar mais organizado, ó. Título em porcentagem. Título em porcentagem é igual ao título em volume vezes 100. Então, o título em porcentagem é igual. Qual o título em volume? 0,055 vezes 100. Tudo bem? Então, aí, só para organizar, ficar mais organizado. Então, essa multiplicação aí vai dar 5,5%. Né? Então, vou colocar aqui em cima. Então, esse título em porcentagem, que ele pede em porcentagem, é igual a 0. Tá, aqui, puxar aqui para cima. 5,5% de ácido acético. Isso é quase similar ao que é colocado no rótulo do ácido do vinagre. Se você pegar o vinagre em casa, você vai ver que a proporção de ácido acético no vinagre
é nessa faixa 4,8, 5, 5,5, nessa faixa etária aí. Então, é dessa forma que é calculado a porcentagem de ácido acético no vinagre. Então, olhe lá o rótulo e confira isso. Então, recapitulando, ó, nós tivemos aí ele que é 1 litro de vinagre, que é 1000 ml, né, que é o 1 litro de vinagre, e a solução total, que é o volume 1, que é o V1 mais o V2, que é soluto mais solvente. O nosso soluto é o 55 ml de ácido acético, que é o V1. Então, nós substituímos aqui, ó. Então, aí, o que nós fizemos também? Aí dividimos 55 por 1000, deu 0,055, a proporção entre a interação soluto e solvente. Só que ele quer o título em porcentagem, então é só multiplicar por 100. Então, o título em porcentagem é igual ao título em volume vezes 100. Título em porcentagem é igual a esse valor vezes 100 que foi encontrado, a 5,5%. Por aí, desse modo, nós sabemos aí a porcentagem de ácido acético no vinagre. E usando essa mesma ideia, essa mesma proporção, é o cálculo de porcentagem de álcool na cerveja, de álcool em bebidas e etc. Também aí, trazendo para uma questão local, né, no momento que nós estamos vivenciando de pandemia, a questão da proporção do álcool também lá, aquelas unidades que são utilizadas, né, ali é uma solução de água, água e álcool, né, o álcool etílico ou etanol, e aí álcool 70%. Então significa o quê? Que vai ter 70% de álcool de etanol. Se nós pegarmos em uma proporção no volume de 1 litro, né, de solução, então vai ser em 1 litro de álcool, né, de álcool mais água, a proporção seria o que? 70% de álcool e 30% de água. 70, se for em 1 litro, vamos supor em 1 litro, seria 700 ml de álcool e 300 ml de água, né? Essa é uma proporção massa-massa, é o volume-volume. Então, essas proporções são utilizadas e aí nós podemos verificar aí uma aplicação de duas maneiras, tanto o título em massa como o título em volume. E aí vocês compreendem de maneira aí, inicial como é que funciona a questão daquelas porcentagens que tem nos rótulos das bebidas, de algumas soluções que nós utilizamos no nosso dia a dia. E a questão também do álcool 70, do álcool 96, do álcool 93 e etc. Né? Então, são usados esses conhecimentos químicos para expressar esses valores aí no rótulo e utilizar no nosso dia a dia.